Mercado financeiro. Quando a gente fala de mercado financeiro, muita coisa vem na cabeça, mas normalmente é uma ideia bem complexa, né? Uma ideia bem complicada de como que funciona. Porque são jargões difíceis, são siglas às vezes que é difícil decorar e tudo mais. Mas estamos aqui justamente para descomplicar toda essa ideia. Então saiba que o mercado financeiro é sim para todos. E vem com a gente nessa jornada. Bora! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Amigo Trader, descomplicando o mercado financeiro. Eu sou o Cid, do Não Salvo, do Não Ovo, da Twitch, aí no Cid Cidoso, e estou com ele, o dinossauro das finanças, Mauro Calil. Olá, sou Mauro Calil, fundador da Academia do Dinheiro, um dos pioneiros da educação financeira no Brasil. Nós estamos aqui para descomplicar aquilo que parece muito complicado, que é o mercado financeiro. E para que você saia da inércia e invista com consciência e consistência o seu dinheiro. E temos aqui uma convidada Surpresa super hoje. especial. Quem é, Cid? É a Isa Mesquita. Tudo bom, Isa? Fala, pessoal! E aí, primeiro quero agradecer esse convite, essa presença aqui nesse podcast que tá topíssimo, tô muito feliz de estar aqui. Você tá bonita aqui, não tá não? Seja bem-vinda. Tá muito bom. Eu sou Isabelle Mesquita, para quem não me conhece, eu sou educadora financeira, mentora de investimentos, ensino as pessoas a saírem do zero, aquelas pessoas que nunca investiram na vida, através de investimentos seguros e conquistarem a liberdade financeira. Acho que eu tô no lugar certo, né? É isso aí. Bom, acho que sim, vamos lá. A gente tem um tema hoje especial, né? Ainda mais que a gente tem aqui uma convidada, então vai agregar bastante aqui para a galera aprender, mas lembre-se, é importante você escutar os podcasts desde o comecinho, tá? A gente tá no terceiro ainda, estamos ainda começando aqui a nossa jornada, mas escuta já o primeiro, escuta o segundo, né? Pra daí sim escutar o terceiro, porque a gente vai até o 24, então a coisa vai escalando, né? E ele foi montado aqui de uma maneira para você entender de forma gradual. Então é importante sim você escutar um por um ali na sequência, beleza? E Mauro, qual que é o tema de hoje? Bom, na semana passada a gente falou de ativos, Sim. né? E hoje a gente vai falar de coisas que você precisa ficar antenado antes de escolher determinado ativo, por A, por B, por C, por qual ativo você vai escolher. Certo. E tem dois temas aqui que são importantíssimos, tá? Dois pilares, tá? Que são macroeconomia e microeconomia. Macro e micro. Exatamente. É por isso que a Isa tá aqui, inclusive. É isso aí. Né? Então quer dizer que nos episódios passados vocês falaram sobre se investir fosse tipo uma salada de fruta. Então quer dizer que nos episódios passados vocês falaram sobre quais são as frutas que existem. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre como que escolhe. Um pouco sobre o molho dessa fruta, entendeu? Tá. Então a safra da fruta e tudo mais, tá? Boa. Então vamos lá, Isa, fala pra gente aí um pouquinho de macroeconomia, por favor. Então vamos embora. Seguinte, pessoal, macroeconomia é uma parada que influencia absolutamente na vida de todo mundo, do mundo inteiro, não é só no Brasil. É algo tão importante, mas tão importante que todo mundo tinha que se preocupar com isso. Só que as pessoas, ela muitas das vezes não pensa nisso pelo fato de não saber o que é. Mas olha só como é que é fácil. Olha só, macro, o que quer dizer macro? É algo que é grande, né? Eu acho que é grande. Então, vou dar aqui um exemplo para todo mundo entender o que é macroeconomia. Eu gosto muito de dar exemplo. Então, vou dar um exemplo aqui, porque eu acho que vai ser mais fácil todo mundo entender. Vamos pensar lá na economia da China. Todo mundo sabe que na China a gente está desenvolvendo a indústria. A indústria está se desenvolvendo. Quando a indústria se desenvolve, o que acontece? Há uma demanda muito grande por minério de ferro, por aço, por alumínio, tudo isso. E aí, consequentemente, as empresas desse segmento que vendem para a China, adivinha só, elas tendem a se valorizar. Vão crescendo. Elas tendem a crescer, é isso aí. Ou seja, justamente por causa de uma situação lá da China, as empresas que vendem essa parada começam a crescer. E aí, um outro exemplo que eu posso dar aqui para vocês, que eu falei que eu gosto de dar exemplo, então vou dar mais um exemplo. Vou falar aqui agora da economia aqui do Brasil. A gente já passou por um período aqui de corrupção, né? Um período brabo aí houve até impeachment. Quando aconteceu isso, a economia do Brasil foi afetada. Mas por que aconteceu isso? Olha só. A confiança dos investidores lá da Bolsa de Valores, quando aconteceu esses problemas de impeachment, de corrupção, o que aconteceu com essa confiança? Foi lá embaixo. O pessoal ficou, sim, desacreditado com a economia do Brasil. E aí, a Bolsa de Valores, no geral, ela caiu. As pessoas estavam no movimento de vender as suas ações, justamente por causa dessa falta de confiança. Então, são aspectos da macroeconomia que impactam para todo mundo, na China, no Brasil.
E aí faz o mercado todo movimentar. Algo que a gente pode falar também é o seguinte, tá? A macroeconomia, elas têm as macrovariáveis, tá? Que são variáveis que influenciam essa economia. Então, quando você fala assim, olha, uma China está começando a produzir muito mais, de onde surgiu isso, por que surgiu, etc., não importa muito. O que importa é que essa variável, né, PIB chinês, produção chinesa, etc., disparou. Tem uma outra macrovariável que eu adoro comentar, que é a tecnologia, né? Então, olha só, houve um tempo na história da humanidade que o transporte era feito por carroças, né? Animais, carroças e tal. Não sei se você sabe, mas o aterro do aeroporto de Congonhas foi feito por carroças. Tá brincando, não fazia Toda a ideia. terra que foi levada para lá E é grande, era carroças com mulas puxando. Era gigantesco, não era caminhão. Tá? Aí tem a tecnologia, né, dos caminhões, etc. e tal, que facilitam muito a vida. Então, Certo. quer dizer, hoje um pedreiro, ele não carrega saco, né, de cimento, ele carrega lá o carrinho de mão e por aí vai. Tá? Então, isso é uma macrovariável, por exemplo, a tecnologia. A outra macrovariável, que é a questão política, que a Isa falou, né, dessa influência política nos negócios. Tudo isso, dentro dos países, tem um índice que se chama IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e lá dentro, lembrei disso porque você falou da corrupção, dentro do IDH tem um componente da corrupção, não é só a qualidade de vida, né, medida pelo IDH, que vem educação, né? Então, quando você tem projetos governamentais que fomentam a educação de um país, isso é um movimento macroeconômico que vai impactar rapidamente o futuro daquela nação. Certo. Tá? E aí a gente tem N casos, né? Japão, Coreia do Sul, né? Olha o que aconteceu na Coreia do Sul frente à Coreia do Norte só por conta de movimentos educacionais. Teve vários outros, mas os movimentos educacionais, né, de investimento em educação, fizeram com que uma economia disparasse e a outra sucumbisse, né? Ou a falta de investimento estagnou a outra economia. Então essa questão macroeconômica, realmente, ela começa a te dar uma movimentação de longo prazo, tá? E isso vai interferir na microeconomia, não é isso, Isa? É isso aí, pessoal. Tá? E aí a microeconomia, você quer falar um pouco? Bora lá, não, Vai, claro. então manda, vai. Cara, quando a gente fala de microeconomia, dentre tantos conceitos que existem, a gente não pode deixar de falar sobre oferta e demanda. Acho que é muito famoso. Muita gente ouve falar sobre oferta e demanda, mas na prática a galera realmente esquece, não vê isso acontecer, mas, nossa, isso impacta na vida de todo mundo, porque é o seguinte, a oferta tem a ver com a quantidade de itens em circulação e demanda tem a ver com a necessidade das pessoas. Então, A vontade das pessoas de querer esses itens. é Né? isso aí. Então, por exemplo, quando a gente vê na nossa economia muita gente querendo tal coisa, de maneira geral, aquela tal coisa vai ficar mais cara. Porque a quantidade daquilo ali no mercado é limitada. Mas a necessidade das pessoas está aumentando, aumentando, aumentando. Então, a pessoa que produz aquela parada, o que acontece? Ela tende a subir o preço, né? Afinal, não vai ter para todo mundo, então ela vai lá e sobe o preço. E aí, isso sim é a microeconomia. É algo que impacta exatamente a situação daquela empresa em específico. Daquela empresa, daquele setor. Isso é que é interessante, tá? Porque a macroeconomia fala de todo mundo e a microeconomia fala de setor e empresas, tá? Então, isso é muito legal, porque quando você tem, por exemplo, quer ver uma coisa macroeconômica influenciando em algo microeconômico? Quando anuncia-se uma expansão do metrô, tá? Então, tem um bairro que não tem um metrô. Aí, de repente, vai ter. Cara, mas é assim, ó, que no dia seguinte do anúncio que passou o edital, tá? Aquele bairro que vai receber 2 estações do metrô ou uma estação do metrô tem todo o seu território, né, o seu espaço urbano valorizado. Sim, mercado imobiliário vai lá em cima. O mercado imobiliário. E isso é a microeconomia do setor imobiliário. Certo. Entendeu? Mas então o setor imobiliário como um todo vai se valorizar? Não. Só daquela região. Só daquela região. Perfeito. Entendeu? Olha como é louco isso, tá? Aí quando você pega assim, por exemplo, num lugar de... mas você tá falando de metrô, São Paulo, Rio, BH, Porto Alegre, né? Grandes capitais, né, professor? Mas e eu que tô aqui, né, na Piraporinha praia, do Oeste. Né?
Legal. Montaram em Piraporinha do Oeste, lá descobriram águas termais. Tá. E aí vem um pessoal lá de Dubai, cara, e fala assim... De Dubai? De Dubai. Dubai é legal. Lá em Piraporinha do Oeste? Né? E fala assim, cara, vamos construir um resort lá em Piraporinha do Oeste, né? Porque descobriram águas termais. Certo, Os caras certo. vão lá e despejam uma grana. Olha o que vai acontecer com Piraporinha do Oeste. Bicho. Vai se Vai ser fazer. leste, voar. oeste, sul, norte, uau! Vai dominar o mundo, né? Entendeu? Por conta disso. De uma coisa específica. De uma coisa específica, entendeu? Perfeito. É muito maluco isso, cara. Assim, quando a gente para e pensa que algo, né, que você não imaginava que ia acontecer, né, e de repente vem, nossa, isso daqui é uma solução sensacional. E aí você transforma essa coisa grande em negócios locais, pronto, é o movimento macro que faz fumegar, né, faz verdejar aquele negócio micro e que impacta positivamente na vida das pessoas. A gente pode lembrar também de um exemplo recente, quando houve a pandemia, no início assim da pandemia, tu não vai lembrar, não tinha álcool em gel para comprar, não tinha máscara, não tinha nada. Por quê? Porque a microeconomia Não conseguiu reagir a tempo, né? não tinha oferta suficiente para a demanda enorme que existia E aí naquele período. Aí dispararam os preços de tudo que foi relacionado à saúde, né? Por conta de um movimento macroeconômico, que aí é o vírus também, que é uma variável incontrolável. E aí, Perfeito. quando você entende essa parada microeconomia, macroeconomia, você deixa de ser refém de todos esses movimentos, você começa a entender. E aí é que mora o X da questão. Olha aí. Uma coisa legal disso é o seguinte, tá? Agora, como é que a gente transporta isso para a Bolsa de Valores? Eu ia te perguntar isso. Ei, Amiper, então pergunta, por favor. Ô, Mauro, Eu adoro. e agora entendemos aí macroeconomia, microeconomia, inclusive a gente vai falar de macroeconomia mais pra frente, né, nos próximos episódios e tudo mais, estamos ainda no nosso terceiro episódio, então aos pouquinhos a gente vai falando mais, mas como isso interfere na Bolsa de Valores? Eu tava pensando nisso. Então, vamos lá. Ó. O exemplo que ela deu, né? De empresas que fabricam álcool gel, ok? Que a Ok. gente tinha uma necessidade de álcool gel. A cada 3 meses, as empresas soltam balanços, as que estão negociadas em bolsa, tá, ok? Que são SA, elas são obrigadas a soltar balanço. Legal? Tá. Então você tem lá uma empresa de açúcar e álcool, que ela não fazia álcool gel. Tá. E ela. E tem várias, né? Vou voltar aqui. Então você tem um setor de açúcar e álcool. Tá. Tá ok? Dentro desse setor, vamos dizer que você tem umas 15 empresas listadas em bolsa. Tá legal? Poxa, o cara lá, o executivo, o pessoal lá de dentro fala, caramba, a gente não está vendendo mais etanol porque os carros estão parados na rua. Mas a gente tem tecnologia para fazer álcool em gel? Sim ou não? Primeira decisão. Certo. Não temos. Não tem o que fazer por enquanto. Né? Segura a onda. Vamos atrás disso ou não? Isso é o que a gente chama de árvore de decisão empresarial, tá? Vamos atrás disso ou não vamos? Vamos atrás. Quanto tempo demora? Demora 6 meses para a gente instalar. Tomamos essa decisão, fazemos esse investimento, sim ou não? E ele coloca isso no balanço. Certo. Tem uma outra empresa que fala assim, temos a tecnologia. Vamos produzir? Sim ou não? Tem uma empresa que tem a tecnologia, outra empresa que tem a tecnologia, uma decide não fazer o álcool gel e não aproveitar a oportunidade. E a outra fala assim, cara, vamos produzir o álcool gel e vamos aproveitar a oportunidade. Eu, como investidor, eu olho a decisão desses executivos e desses executivos. Eu falo, cara, pelo amor de Deus, vocês estão com uma oportunidade de ouro na mão, né? Para atender a população, vocês estão fazendo nada? Entendi. Pelo amor de Deus, né? Não, né? Pô, E os outros que soltaram o balanço falaram assim, cara, a gente já está correndo atrás, estamos produzindo, estamos fazendo as primeiras vendas aí de álcool gel. Opa, vai vir lucro aqui nessa empresa. Tá? E é assim que a gente toma as decisões, olhando as coisas acontecerem. Tá? O que não pode é ficar parado. Né? Perfeito, perfeito. Já deu para entender mais ou menos, né, como é que funciona aí a macro, a microeconomia. A gente vai falar disso também em próximos episódios. E eu acho que é legal a gente tentar pegar aqui um case, né? Por isso que vou puxar o Descomplicando a Vida Financeira, que é aquele momento que eu apresento aqui uma situação para os nossos especialistas no assunto e eles vão avaliar ou tentar clarear as ideias de quem mandou, tá? Eu tô aqui já no meu celular aqui, pera aí, deixa eu pegar bonitinho. Cadê? Aqui. Olá. Oi, tudo bem? Eu sou a Paula e tenho 29 anos. Já entendi que a taxa básica de juros é super importante. Como eu consigo prever
que o Banco Central vai aumentar essa taxa? Essa é pra Isa, não é pra mim. Uou! Uma pergunta complexa. Vamos hein? lá, minha bola de cristal aqui. Como E é que a gente pode aí? prever, né? Prever, né? É uma coisa assim, mas vamos lá, Isa. Começa você respondendo aí. Vamos lá. Primeiro, que se a gente ficar, tipo, sem fazer nada, não dá pra prever isso, porque ninguém exatamente tem bola de cristal pra saber todos os movimentos da nossa economia. Certo. Mas existe um indicador que eu diria que é o indicador ideal para quem quer se antecipar a esse movimento aí da taxa Selic, da taxa básica de juros, que é a inflação. Toda vez que você vê que a inflação tá lá nas alturas, não pode, tá errado. E aí, sabe o que o Banco Central faz? Você acha que ele vai deixar essa inflação subir assim? De jeito nenhum. Ele vai puxar o freio dele. E como que é esse freio? É o aumento da taxa Selic. Então, se você quer saber quando que a taxa Selic vai aumentar, é só você olhar para a inflação. Se a inflação estiver subindo, meu amigo, é porque a taxa Selic vai subir também. É um indicador poderoso. É o indicador macro, tá? Aí no indicador micro, tá? Você olha dois, tá? Você tem o relatório Focus. É isso aí. Tem o Boletim Focus Tem o do Banco Boletim Central, Focus do emitido Banco toda Central. segunda-feira lá no site do Banco Central. Muito top esse Tá. boletim. E tem a ata do Copom, do Comitê de Política Monetária, que Tá. é o comitê que fala aí, que dita, entre outras coisas, a taxa de juros no Brasil, que eles dão uma ideia, olha, a gente não tem previsão de aumento, ou estamos de olho na inflação, ou, olha, se a inflação não melhorar, a gente vai ter que mexer alguma coisa. Eles dão uma pista ali, tá? Só que tem que sentar e ler. É isso Ok? aí. Eles- E esse relatório aí, ele é bacana porque a cada 45 dias eles se reúnem, lá os responsáveis do Copom, lá ligados ao Banco Central, para poder discutir todos esses aspectos da macroeconomia. Inflação versus Selic, se vai aumentar, se vai manter, se vai cair. Análise da inflação, uma série de coisas. Então, realmente é um relatório grande, mas para quem quer prever, vale a pena. É isso. Acho que é por aí. Qual é o nome da Aí, ó, pessoa Paula. mesmo? Paula. Paula, É isso aí, Paula. espero que tenha clareado suas ideias sobre o assunto, né? Suas dúvidas. Inclusive, você que está assistindo a gente, quiser mandar alguma coisa aí, pode mandar nos comentários. Já aproveita e engaja a gente, dá aquele likezinho. Não deixa de seguir o canal, né? E tudo mais, porque ajuda bastante, beleza? Bom, vamos lá para o nosso próximo quadro, que é o Investindo em Conhecimento. É aquele momento que os nossos especialistas vão trazer aqui, pode ser um livro, um artigo, um filme, uma série, um documentário, uma peça de teatro, eu não sei, um musical, qualquer coisa que agregue aí um conhecimento ao mercado financeiro. Eu vou começar com a nossa convidada, né, Mauro? Porque aqui Sim. aqui a gente já tá batendo a bola já há 2 episódios. Então, primeira vez da Isa aqui. Convidados sempre têm preferência, Tem né, a meu cara? preferência. Opa, então Qual simbora. que é sua sugestão, sua dica de hoje? Primeiro que o seguinte, pessoal, eu penso que, cara, conhecimento é algo que você precisa investir antes de qualquer outra coisa. Conhecimento é algo que ninguém te tira, é algo que você leva pra vida e é algo que fica com você e que você só tem a ganhar. Então, se é para recomendar, assim, um meio de conhecimento, eu vou indicar aqui um livro de uma autora que é top, que é o meu livro. Olha lá. Que é o Enriqueça com Clareza. Ela tem um dicionário do investidor e da investidora que fala sobre macroeconomia, microeconomia, tudo isso que a gente falou aqui e muito mais. Então, para quem quiser aprender a investir do zero, o Enriqueça com Clareza vai cair como uma luva. Muito bom, muito bom. Boa. Você, Mauro? Olha, eu vou indicar hoje um documentário chamado Inside the Job, tá? Que em português, Trabalho Interno, né? Que fala sobre a crise lá de 2008 e como que foi construída, né, por um descuido macro e microeconômico. Macro porque os reguladores, a legislação não 2008 previu. é aquele da bolha imobiliária Da bolha americana, imobiliária né? americana, tá? E microeconômico porque aconteceu num setor imobiliário. Perfeito. Então Tá. foi específico naquele setor, mas atingiu o negócio macro. E sabe o que mais, cara? O que fica absolutamente claro, inclusive com os depoimentos dos executivos da época, que os caras sabiam que ia dar porcaria aqui. Em algum momento. Eles sabiam, velho, eles sabiam. Teve um executivo, cara, que de bônus ele comprou 11 aviões. Quê? E ele sabia que ia dar porcaria e continuava fazendo. Nossa. E o cara assim, ele comprou 11 aviões é porque ele podia comprar uns 40 ou 50, né? Certo.
Imagina o que foi isso, meu. Tá. Inside the Job. É muito dinheiro também envolvido, né? Muito. Muito dinheiro. Tá, eu vou dar minha sugestão aqui, já que os dois falaram de mercado financeiro, agora chegou aquele momento de você relaxar, então é a minha sugestão para quando você tá de pijama no teu quarto, com a barriga de fora, assistindo lá a televisão, já jogado, antes de dormir. Eu assisti um filme, mas eu acho que não tem ainda nas plataformas de stream, assisti um tempinho atrás, chamado Telefone Preto, assisti no cinema. No cineminha lá perto de casa, um cineminha pequenininho. Telefone Preto. Então fica a sugestão, um filme adaptado aí dos anos 80 e tal, um pouco de suspense com terror. Achei bem interessante, bem diferente. A filmagem achei bem bacana O também. telefone era discado? O telefone... Não era Não era discado. discado. Era de botão, Era mas de era botão, antigo, mas era era antigo. antigo, tá bom. É que o discado já é considerado muito antigo. Muito antigo. Mas eu acho que ele era de botão, É telefone preto, tá? Então fica a sugestão. Bom, vamos agora pra hora do fight, Mauro. Hora do fight. bora lá. Levanta o computador e a produção prepara a luvinha, porque é hora do fight. Ready to fight. 3, 2, 1, fight! A hora do fight é quando a gente entra na plataforma da Xnova, uma plataforma que tem bastante coisa aí, bem completinha e tal, uma conta demo, uma conta demonstrativa, né? Não é uma sugestão de investimento, algo do tipo, é mais pelo um caráter educacional mesmo. O que a gente tem para hoje, Mauro? Hoje nós vamos fazer um trade aqui de SP500 ETF, tá? Certo. Então, nós vamos ver aqui, os indicadores estão indicando aí uma compra, a gente vai ter episódios sobre indicadores, não perca. Tá? Ah, sim, lá na frente. Vamos comprar, comprei e vamos ver aí o que acontece. Eu preciso aí da sua mágica do tempo, meu caro. Time-lapse? O controle do Bom, seu não dá para ver em 30 segundos o que vai acontecer, a gente precisa de um tempinho, então time-lapse. Estamos de volta do time-lapse. E aí, Mauro? Estamos de volta. Não foi boa a operação hoje, tá? Não está sendo legal e eu acho que não vai reverter, por isso eu vou fechar essa operação. Boa. Tá aí, bora lá, fechou. Perdemos aí 4% hoje, para você ter ideia de que é o mercado financeiro, entendeu? Olha, isso aqui é uma conta demo, sugiro fortemente que você só perca dinheiro na conta demo, tá legal? Então, use a conta demo para treinar, use a conta demo para você se educar e para ganhar experiência. E depois você usa aí a plataforma da Xnova que tem a conta demo que você pode usar para investir o seu dinheiro real. Maravilha. A galera que tá no podcast, né, e ficou escutando aqui toda a movimentação e tal, dentro da plataforma, e falou, pô, mas eu não tô entendendo. É claro, tem que assistir, né? Então, nesse momento, quando a gente fala da hora do fight, sai do podcast, dá aquela pausa e tenta entrar no YouTube, que fica mais fácil, porque é um quadro completamente visual. Então, é importante, sim, você entrar ali para entender. Tem também um link na descrição do tutorial com o Mauro Kalil explicando bonitinho, né, como é que se mexe ali, todos os termos, todas as coisas, de uma forma mais minuciosa. Então, entra na nossa descrição que vai ter ali o nosso tutorial, beleza? Essa foi a nossa hora do fight, maravilha. Oh, interessante. Mauro, tu vai ficar especialista aí na hora do fight durante os 24 episódios. Vamos lá. Hoje não foi tão legal assim, mas vocês vão ver até o final aí como as coisas vão. A gente vai tendo a curva de experiência e por isso que eu falo para você, baixa o aplicativo da Xnova, treina junto com a gente aqui nos 24 episódios, tá? Você vai gostar e você vai dar o seu depoimento ali nos comentários, Boa. né? Ao longo do tempo, como que você tá indo? Ganhei, perdi, tô melhorando, pô, operei tal coisa. Lembrando também que é uma conta demonstrativa, então dá para arriscar até mais do que
o normal, né? Que é para você entender como é que funcionam as coisas. Entenda como funciona o mercado, você mesmo, seu conhecimento, você testa nessa conta demonstrativa, tá bom? Maravilha, maravilha. Isa, como é que tá sendo a sua experiência aqui no podcast? Mano, tô me amarrando, tá sendo tranquilo? muito top, tô achando muito boa. Assustador ou foi de boa? De boa, né? Ah, tranquilaço. Quem sabe do assunto também, aí quando vai falar do assunto que sabe, aí fica fácil, né? Aí fica tranquilo. O problema é botar uma pessoa que não faz ideia de nada, né? E aí, às vezes, tem que manejar. Mas Bom, você também vai sair sabendo tudo daqui. Pô, estamos no terceiro episódio, ó. Já falamos de ativo, já falamos de... Eu até brinquei com você de inativo. De inativo. De renda de fixa, fixa, renda de variável. variável. Falamos de macroeconomia, de microeconomia. Taxa Selic agora, Taxa já Selic. não tem nem como saber. Uma coisa importante, ó. A gente tá no terceiro episódio, mas é legal a gente falar. Todos os termos, né? Pô, taxa Selic. Falamos no primeiro episódio. Pô, estamos no terceiro, mas eu não lembro o que é. Já esqueci. Tem na descrição todos os termos bonitinhos para você colar, tá? Então, conforme a gente vai falando os termos aqui, você vai dando aquela coladinha na descrição, tudo certinho. As nossas indicações aqui, né? As deles, no caso, a minha do como é que é o nome do quadro? Do Investindo em Conhecimento. A deles aqui que indicaram livros e tudo mais, vai estar também na descrição bonitinho para você colar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V lá e depois procurar para comprar o livro da Isa também, né? Então fica mais fácil, beleza? Bom, então chegando aqui no nosso encerramento. Mauro, últimas palavras. Meus caros, fiquem conosco, estamos no terceiro episódio, tivemos já 2 convidadas, teremos mais pessoas aqui, muito conhecimento para você investir o seu dinheiro com consciência e mais segurança. Grande abraço, te vejo no próximo. Maravilha. Isa. Galera, ó, se tiver uma mulher aqui nesse podcast, comenta aqui nesse vídeo, porque a mulherada precisa mostrar o poder e a força dela, viu? Até a Paula mandou pergunta aqui, ó. É verdade. É isso aí, muito Boa. bom, essas mulheres precisam investir melhor. Então deixa o seu comentário, participe bastante e siga a gente não só aqui no YouTube, não só no podcast que você está ouvindo, na plataforma de podcast que você está ouvindo, mas também nas nossas redes sociais, @AmigoTraderBR. Tem as nossas redes sociais para você não perder nenhum episódio e também ver os bastidores aqui de tudo que acontece, beleza? É isso, Isa, a gente tem um brinde no Então final. vamos ver se eu... A gente tem um brindezinho aqui, ó. Ó lá. Muito obrigado, galera. E até o próximo episódio. Valeu! Uma boa visão do negócio também. Agora, o que é cíclico e o que é não cíclico? Vamos lá. Primeiro, eu vou pegar uma coisa bem pequena, tá? Você é de Santos, né? Sou nascido em Santos. Então, uma coisa bem pequena, cidade praiana e tudo mais. A cidade, nos meses de verão lá, dezembro, janeiro, fevereiro, não fica lotada? Nossa, é uma confusão, galera. O Santista, ele é conhecido também por não tratar muito bem o turista. Tem isso aí também, Que né? é cidade só pra ele também, né? Até porque os turistas vão lá, eu, paulistano, vou lá e, putz, enche a tua praia, né? A galera meu? fica brava. Fica lá, brava, aí né? o Lá pessoal farofa, aquela pisa coisa toda. Pisa no jardim da praia lá.